Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Bahia, mais um vídeo nessa segunda-feira pra gente falar sobre o jogo de ontem, Bahia e Santos, que se enfrentaram na Arena Fonte Nova. O Bahia conseguiu mais um resultado positivo, se consolidando dentro do G4. No vídeo de hoje a gente vai falar também sobre o primeiro reforço anunciado do Bahia nessa janela de transferências, o goleiro João Paulo. Iremos falar também sobre a convocação da seleção brasileira feita hoje pelo técnico Carlo Ancelotti. Tinha alguns jogadores do Bahia na pré-lista, a gente tinha uma expectativa de convocação. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Já conto muito com o teu like nesse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você poder nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo de ontem entre Bahia e Santos, que aconteceu na Arena Fonte Nova. O Bahia venceu o jogo por 2-0. Eu não consegui assistir esse jogo, eu estava trabalhando em uma outra partida aqui no estado de Sergipe, né, em Itabaiana e Maringá, que se enfrentaram pela Série C, mas eu vi muitos lances da partida, né, já me aprofundei no que foi essa partida pra gente falar aqui com vocês. E, meu povo, o seguinte, uma coisa que a gente precisa destacar: o Bahia venceu por 2-0, conquistou mais 3 pontos, mas a campanha que o Bahia vem fazendo neste Campeonato Brasileiro é de se parabenizar. Quando eu falo com vocês, às vezes, né, quando o momento é difícil, quando o Bahia teve um momento em baixa nessa temporada, empatou alguns jogos fora de casa contra equipes da parte de baixo da tabela, Fortaleza, Sport, a gente já ficava criticando o trabalho do Rogério, falando que esse time não iria para lugar nenhum, e o Bahia termina um turno de Campeonato Brasileiro com 19 jogos. Eu sei que Corinthians, Santos já são jogos do segundo turno, mas e aí do Bahia ainda falta cumprir alguns jogos do primeiro. Só que hoje, para mim, o Bahia terminou um turno do Campeonato Brasileiro, né? Ontem, na verdade, 19 pontos. O Bahia tem 30 e poucos pontos. O quanto a gente iria imaginar isso no ano passado? Por outro detalhe, o Bahia está dentro do G4 muito consolidado. É um time muito bem organizado, é um time que taticamente consegue entregar tudo aquilo que se espera dele. Tem momentos em baixa, tem momentos ruins, mas faz parte do futebol. Faz parte do calendário também do nosso futebol brasileiro, que exige muito dos atletas, que não tem tempo para descanso, não tem tempo para recuperação, e às vezes o jogo é feio. Às vezes vai acontecer muitas lesões, às vezes os atletas não vão conseguir performar muito bem em campo, e tudo isso faz parte. Destaque para mim ao Lúcio, que entrou muito bem no segundo tempo, marcou o segundo gol do Bahia, teve bons momentos também durante a partida. Everton Ribeiro, que deu 2 assistências na tarde de ontem. O Luciano Juba, que marcou o primeiro gol do Bahia, e aqui já vai o destaque para ele. Já vamos falar sobre a seleção brasileira. Teve a convocação da seleção hoje, feita pelo técnico Carlo Ancelotti, e o Luciano Juba ficou de fora da lista da convocação. Eu não quero me estressar com isso, porque assim, eu não esperava que ele fosse convocado, apesar de eu achar que ele merecia e muito. Porque o Juba, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Pelos gols, pelas assistências, pelas participações, pelo jogo completo em si. Taticamente falando, ele é um jogador muito completo. Defensivamente, ofensivamente, entrega nos números e deveria estar nessa lista do Carlo Ancelotti. Se tivesse um outro lateral esquerdo que tivesse números parecidos, ou fosse tão completo quanto o Juba, ou conseguisse entregar, né, até mais do que ele vem performando, eu super entenderia, eu super aceitaria essa não convocação do Luciano Juba. Agora, o Douglas Santos do Zenit ser convocado para a lateral esquerda e o Luciano Juba não, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como Douglas Santos, que atua no Zenit da Rússia, está convocado e o Luciano Juba não. Eu queria que o Carlo Ancelotti explicasse a não convocação do Luciano Juba para a convocação do Douglas Santos, porque não tem critério nenhum, não tem justificativa. É um jogador que atua numa liga que está proibida, né? Assim, proibida que eu digo é um campeonato que não tem prestígio nenhum, que não tem jogadores de qualidade nenhum, além do Luiz Henrique, do Gerson e do Douglas Santos do Zenit da Rússia. A gente não tem outros nomes. O Gerson, que estava no Flamengo, estava jogando bem no Flamengo, só que quando ele vai para o Zenit, ele perde competitividade, ele perde o nível de enfrentamento que se tinha aqui no futebol brasileiro. A mesma coisa para o Douglas Santos. A gente não tem critério nenhum para a convocação desse lateral esquerdo. A gente vai para o ataque, o Luiz Henrique também foi convocado. O Gerson não foi, mas o Luiz Henrique foi convocado. Não dá para entender a falta de critério do Ancelotti. O Douglas Santos, para mim,
não é seleção brasileira. O Luiz Henrique, nesse momento, não é seleção brasileira, porque perde muito o nível de enfrentamento, perde muita qualidade do jogo. Você quando você começa a enfrentar adversários que são bem inferiores tecnicamente a você, você não consegue melhorar, você não consegue se superar, você não tem momentos complicados, e isso é ruim para a seleção brasileira. Ter jogadores tão limitados quanto o Douglas Santos, quanto o Luiz Henrique nesse momento, enfim, não quero me estender muito nisso aqui. E sobre o Jean Lucas, eu acho que a não convocação do Jean Lucas também, diferente do que a lateral esquerda, dá para ser explicada. O Ancelotti convocou para o meio de campo o Bruno Guimarães, o Joeliton, o Casemiro, o Andrei Santos, que atua no Chelsea. Para mim são jogadores que têm um nível parecido com o Jean Lucas ou até melhor. Se fosse tirar um desses para encaixar o Jean Lucas, seria no lugar do Joeliton ou até do Andrei Santos. O Andrei, para mim, vem jogando muita bola no Chelsea. O Joeliton eu não venho acompanhando muito no Newcastle, mas eu sei da qualidade que tem. O Jean Lucas também tem muita qualidade e vem jogando muita bola e poderia se encaixar num desses dois nomes. Só que é aquela coisa, não são nomes inferiores ao Jean Lucas, então eu entendo até a convocação desses caras e não a convocação do Jean Lucas, apesar também de eu achar que ele merecia uma oportunidade na seleção brasileira. A gente torcer agora para que numa próxima lista de convocação esses dois jogadores do Bahia possam estar presentes. Falando com vocês agora sobre reforços, o Bahia anunciou hoje, né, nessa segunda-feira, o goleiro Jean Lucas, o goleiro João Paulo, que era do Santos. Ele chega por empréstimo, ele inclusive já foi apresentado hoje. Eu comentei com vocês que o Bahia estava demorando para anunciar o atleta, e aí muita gente estava perguntando qual era o motivo. O motivo era porque o Santos excedeu o número de jogadores emprestados. Tem um limite, né, que é determinado pela FIFA, de uma quantidade de atletas que um clube pode emprestar. O Santos estava nesse limite, se eu não me engano era 20, mas acho que o número reduziu. E aí o Santos estava correndo atrás de trazer um outro, de puxar, né, na verdade, um jogador que estava emprestado para o seu elenco novamente, para poder emprestar o João Paulo. Isso aconteceu, ele está regularizado, já foi oficializado pelo clube, já foi anunciado e provavelmente já vai estar à disposição para o próximo jogo do Bahia contra a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil. Ou seja, João Paulo já tudo certo, tudo ok, tá pronto para poder estrear se precisar dele. Goleiro que chega do Santos por empréstimo, muito tempo sem jogar, deve estar treinando lá no CT Valência de Macedo, o Rogério deve estar acompanhando ele de perto, e aí a gente vai poder ver um pouco mais se ele vai conseguir jogar, se ele não vai conseguir jogar, se ele vai ser titular ou não da posição. Tem o Marcos Felipe, não, tem o Ronaldo, o Marcos Felipe já foi embora. Tem o Ronaldo que vem fazendo jogos seguros, desde a partida contra o Corinthians, né, desde o segundo tempo, ele vem jogando bem, e aí fica aquela dúvida, né, se o Rogério vai optar de primeira pelo João Paulo ou se vai dar continuidade ao Ronaldo. Eu colocaria o João Paulo para jogar, porque eu acho que é um goleiro mais completo, é um goleiro mais seguro, apesar do pouco tempo que ele vem atuando nos últimos meses. Para mim é um cara que pode entregar muito mais do que o Ronaldo, em momentos difíceis pode aparecer, pode ajudar, mesmo sem tanto ritmo de jogo. Só se pega ritmo de jogo jogando. E acho que agora seria uma oportunidade, porque ele não vai poder participar da final da Copa do Nordeste contra o Confiança. O Ronaldo deve ser o goleiro escolhido para estar jogando. Então, para mim, eu iria de João Paulo nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Matheus Sanabria já chegou em Salvador, também deve ser o próximo a ser anunciado. O Bahia também deve anunciar nos próximos dias o zagueiro do Vasco, né, o Luiz Gustavo, o ex-zagueiro do Vasco, de 19 anos, o Luiz Gustavo. E fica, obviamente, a dúvida se o Bahia vai correr atrás de mais um reforço ou não, ainda nessa janela de transferências. Eu acredito que não chegue mais ninguém, mas é bom a gente ficar na expectativa, porque o UOL, né, trouxe a informação de que o Bahia ainda buscava um outro zagueiro estrangeiro, que poderia ser aquele Alex Pérez que jogava no Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, o zagueiro colombiano, e pode ser também o Marco de César, que atua no Racing da Argentina, e outros nomes também que foram ventilados por aí. Eu só sei de uma coisa: eu não espero mais reforços, mas se chegar, para mim não vai ser surpresa nenhuma, até porque o Bahia está atento às movimentações do mercado e obviamente que pode encontrar dentro desse mercado ainda alguma oportunidade que faça sentido para esse elenco. O Bahia que vem perdendo muitos jogadores por lesão, graças a Deus o Acevedo não está lesionado, né? Ele só saiu com câimbras. O Ademir, que saiu logo no primeiro tempo, ainda vai passar por exames, né, para a gente saber se de fato é uma lesão ou não, mas que já é um nome que fica de fora, já é uma opção que a gente tem a menos, e isso é complicado porque o elenco vai se estreitando. Só que o Bahia, mesmo com o elenco reduzido, mesmo com muitas lesões, vem conseguindo fazer aquilo que se espera desse time, que é conquistar pontos importantes dentro de casa e se manter na parte de cima da tabela. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.